Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. Sim, grande vitória do Verdão, fora de casa pra cima do Internacional. A gente vai trazer pra você aqui um pós-jogo falando muito dessa grande vitória e sim, a mídia se rendendo ao Palmeiras, que tem sim um bom início de Campeonato Brasileiro, e eles vão falar muito que esse Palmeiras vai dar muito trabalho, isso que não encaixou ainda o Arias e o Paulinho também, que tá para voltar. Então você vai ver sim a mídia se rendendo a mais uma vitória do nosso Verdão. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos começar falando do Palmeiras, que venceu o Internacional 3-1. A gente começou, né, Jean, no domingo, se eu não me engano, né, que a gente teve o derby, né? Foi no domingo? Isso. Tanto jogo, tantos dias, a gente até se confunde. Eu falo, pô, ganhou do Corinthians, a gente tinha goleado Vitória, pô, tá tudo bem com o Palmeiras. Agora vamos colocar mais uma. 3-1 no Inter, liderança do campeonato, junto ali com o São Paulo, critérios de empate, São Paulo à frente, mas com São Paulo, com Bahia, com Fluminense, um bom começo de campeonato do Palmeiras, mais o campeonato estadual indo bem, mais o Arias chegando e parece que o Palmeiras começa a dar sinais de que não vai dar moleza para os outros, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros, boa noite quem está em casa. Pois é, eu acho assim, os sinais de que ele não dá moleza para os outros, acho que esses sinais, eles existem ano após ano, o tempo todo. Eu acho que sim, a gente sempre fala que, independentemente do nível de futebol, né, da plasticidade, das chances criadas, tal, o Palmeiras sempre vai ser um time muito competitivo enquanto tiver esse espírito, e esse espírito, ele claramente se mantém. Então, mesmo que o Palmeiras tenha começado já o ano sob muitas críticas, né, mesmo tendo chegado à final da Libertadores e feito uma das suas melhores campanhas na história dos pontos corridos, mas não conquistou nenhum título. Então a gente sabia que esse é um contexto em que as críticas vêm, mas a gente sabia que ele começaria mais cobrado, que qualquer pequeno deslize ia acabar gerando críticas mais contundentes, pedida de troca de técnico, etc. e tal. Ao mesmo tempo, a gente sempre sabe da capacidade de competir desse time. E acho que esse jogo, de alguma maneira, reflete isso de novo. Porque não foi um jogo brilhante do Palmeiras, né? Acho que não foi um jogo em que o Palmeiras foi extremamente superior ao Internacional, a não ser pelo fato de que o Inter falha mais do que o Palmeiras. Muito. E acho que essa é a questão. O Palmeiras, na hora que ele se propôs baixar as linhas, defender e fechar tudo lá atrás, ele conseguiu fazer isso, ainda que tenha no começo do segundo tempo, como a gente está vendo aí, sofrido bastante também. Então foi um jogo de alternância ali, né, de momentos de superioridade de um e de outro. Acho que nos 15 minutos iniciais o Inter foi melhor, depois o Palmeiras teve o melhor período de um dos dois times no meio do primeiro tempo, né? E foi justamente quando conseguiu a marcação do seu gol. No finalzinho o Inter melhor. Agora, nessas idas e vindas, nesses vai e vem, o Palmeiras acabou resolvendo o jogo, aí também tem a ver com a qualidade dos seus jogadores. Foi um lindo gol do Vitor Roque, apesar do desvio, quer dizer, que todo o movimento, toda a briga, o se desvencilhar do defensor mostra de qualidade também, apesar da sorte pelo desvio. Então, eu acho que é isso, não surpreende. Eu acho que o Palmeiras vencer não surpreende, talvez em lugar nenhum. E nós estamos falando de um Palmeiras que tem 7 pontos, tendo já feito 2 jogos fora de casa contra Internacional e Atlético Mineiro. Isso. Não são jogos fáceis. A gente pode dizer, mas o Inter e o Atlético não vivem seus melhores momentos. Não são jogos fáceis, não são pontos que todo mundo vai chegar lá e levar. Exatamente. Não é assim também. Então, eu acho que conta isso também, não só os 7 pontos em 9 disputados e os 10 gols marcados nesses 3 jogos, mas conta também o fato de que 2 dos 3 jogos foram jogos bastante complicados fora de casa. E de novo, eu sou da teoria que, se você está jogando contra o clube grande, que está em baixa, não está bem e tal, etc., você venceu, você aproveitou, que você falou, vai ter gente que vai tropeçar, vai acabar. Sabe-se lá o que vai ser o futuro do Internacional no campeonato, o Atlético Mineiro agora que está trocando treinador também, enfim, mas o Palmeiras está lá e está aproveitando. E o jogo mais acessível, né, que foi em casa contra o Vitória, emplacou uma goleada. Então, eu acho que, assim, são 2 palavras que casam muito com o Palmeiras, Bertozzi, e que a gente
começa a ver nesse começo de temporada, salvo um jogo ou outro nessa era do Abel, mas assim, acho que eficácia e competitividade são coisas que não faltam ao Palmeiras. Por isso o Palmeiras está onde está, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Quando você olha para um jogo como esse, você pensa, sem ser brilhante, é um 3-1 fora de casa, num campo difícil, porque o Inter pode não ser um dos favoritos ao título esse ano. E olha que quantos anos a gente já botava o Inter de favorito ao título e quebrava a cara, né? Acho que esse ano está olhando para baixo. Esse ano a gente está olhando mais para baixo, né? Mas um 3-1 te convence, um 3-1 categórico, um 3-1 quando sofreu no final do jogo ali, o resultado já estava fora de qualquer dúvida, né? Num jogo em que o Palmeiras criou o quê de grande chance com bola? Muito pouco. Não precisou, né? O Palmeiras fez o jogo, o que ele basicamente faz nessas circunstâncias, proteger muito bem sua área, bola parada forte, transições rápidas, o gol de cabeça do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes tem um mérito gigante no segundo gol, porque a esticada que ele dá no pé do Vitor Roque, que depois, claro, ele aproveita a indecisão entre os dois zagueiros do Inter, o Rocher também, que fica meio no vai, não vai ali. Tem muito erro individual, como o Jean já pontuou, tem. Mas tem a qualidade dos jogadores do Palmeiras, isso é indiscutível. O Vitor Roque consegue gerar o espaço para finalização ali, como poucos atacantes fazem. Então tem esse grande mérito e depois a sorte ajuda quem procura, como o desvio que acabou proporcionando. E aí, claro que o jogo fica mais aberto, os espaços vão aparecer, o Palmeiras mata, faz o terceiro gol, mas chamou a atenção porque assim, o Inter me pareceu ser um caso de querer e não poder. Exatamente isso. O teto é baixo, é isso. Entendeu? Não me parece faltar organização, não me parece que o time esteja mal treinado, me parece que o Inter tem limites, né? E que esses limites foram impostos pelo Palmeiras hoje, o Inter conseguiu criar pouco também. O gol é uma pintura, mas o gol é uma coisa atípica, né? O gol é uma finalização assim de rara felicidade, porque não foi fruto também de uma jogada trabalhada, de uma jogada em que o Inter envolveu o Palmeiras. O gol aconteceu, foi um desses gols que acontecem assim muito de vez em quando, né? Tem coisas assim, ali no Inter tem erros individuais claríssimos. Esse gol do Vitor Roque, primeiro o Bruno Gomes e o Mercado batem cabeça, depois o Mercado tenta se recuperar, toma um come ali do Vitor Roque, e no terceiro gol, ele perde para o Luigi. A gente vai ver aí, ó. Ele toma o bote do Luigi, quer dizer, uma noite do Mercado ali para esquecer, do sistema defensivo, os dois zagueiros. O Luigi que também roubou a bola do gol em Itaquera. Exatamente. No estadual. Exatamente. Falando isso porque tem muita gente criticando o Luigi, vai lembrar quando dá certo. Quando ele entrou, né? E você foi bem, se você quiser abrir falando do Luigi, fica à vontade também, viu, Berner? Boa noite para você, porque o Luigi realmente... a gente tem um olhar para alguns jogadores aí, especialmente o Luigi, porque o torcedor realmente pega no pé do Luigi, muitas vezes com razão, e em alguns momentos já vira perseguição. Bom, bem, boa noite a você, William, Jean Calçade, ao Léo, aos fãs do esporte, todo mundo no YouTube. Eu acho que o Luigi é um jogador, para mim, com limites. Sim. Talvez uma expectativa muito acima. Perfeito. É isso. E sofre com isso. Quando ele faz as coisas certas e ele é útil, a gente tem que destacar, porque é mérito de quem está ali trabalhando para ganhar a vida. Quanto ao jogo do Palmeiras, assim, o Palmeiras fez um grande jogo contra o Vitória. Sim. Fez o que eu espero, e aí só minha expectativa, ela pode estar errada ou não, do Palmeiras. Imposição, agressivo, intenso. Contra o Inter, para mim, mais importante foi o resultado do que a atuação. Apesar de concordar com os colegas, mesmo olhando as fases do time, que nesse momento o mais importante é ganhar. Porque você olha, por exemplo, os concorrentes ao título. Os principais concorrentes, em tese. Tá, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo está buscando o seu futebol. Não está jogando melhor que o Palmeiras. Está tentando encontrar o seu futebol. Sim. O Cruzeiro, longe de ter achado o seu futebol. E o Palmeiras está ganhando. O Palmeiras está na liderança e talvez faça diferença na frente. Quanto à atuação, eu acho uma atuação bem ok. Não é ruim, não é boa. Eu vou muito na linha do que o Léo disse. Eu acho que quando o Inter principalmente sobe as linhas para pressionar, é até bem posicionado, mas aí, dando algum espaço, individualidade pesa. Vou na linha do que disse o Jean também. O gol do Vitor Roque é um gol de muita força e de muita qualidade, porque para conseguir ganhar aquela bola, levar no corpo, aproveitar o erro do zagueiro, fazer o corte e qualidade. O chute é onde tinha que ser. E aí tem sorte, mas ele fez todo o resto para poder ter a sorte. Então, mérito do Vitor Roque, mas eu não acho que uma grande atuação. E repito, o mais importante é ganhar, não quero diminuir. Lembrando que o Inter perdeu outro jogo do Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense. Em casa também. Em casa, ou seja... Mas teve uma boa atuação contra o Flamengo. Fora. E o Atlético Mineiro, o Palmeiras empatou, sofreu com o Remo em casa. Foi.
Quer dizer, pode ter perdido o eu jogo. concordo que não vai ser tão fácil tirar pontos dessas equipes. Mas nesse momento também não está tão difícil. Agora, o Palmeiras tinha que tirar, tirou. É o que importa, líder do Campeonato Brasileiro. Então, mas esse é o ponto, né, Calçade? Porque a gente está num começo aqui, onde a gente está relevando uma série de coisas. Porque quer dizer que o Palmeiras pode jogar muito mais, mas Sim. outros também não estão jogando ainda. Então, e é isso, e é aí que eu quero chegar, porque a gente está num começo, recorte pequeno, que a gente dá uma aliviada, segura, calma, os caras estão já começou o Campeonato Brasileiro, mas tem o estadual, então, começo de temporada, não tiveram férias direito, mas para quem está brigando pelo título, se olhar o começo de todo mundo e ver o Palmeiras, há de se elogiar. O Flamengo, por exemplo, ele não fez nenhum jogo bom no Brasileiro até agora. Ele perde para o São Paulo, o jogo contra o Internacional, ele consegue um empate num pênalti bobo do Bernabé, foi o Bernabé, né, se eu não me engano, que fez o pênalti, e ganha o jogo do Vitória, mas tomando um aperto danado no segundo tempo, 2-1. Né? O Cruzeiro, então, nem se fala a situação do Cruzeiro, está lá na zona do rebaixamento com um pontinho em 3 jogos. Então, acho que para quem briga pelo título, independentemente do que vai acontecer lá para frente, ainda largar na frente dos outros nesse cenário, acho que é importante, né? Vamos lá, boa noite. É muito importante. Hoje o Palmeiras atuou na operação padrão. Não estou falando me referindo a isso, falando que foi uma moleza. Não. Ele jogou o padrão do jogo dele. Sim. Não foi nada extraordinário, nem abaixo. E esse jogo que o Palmeiras tem para oferecer com 5 anos de Abel, diferente de um mês de Pessolano, é um pouquinho diferente no confronto. O nível de contratação que o Palmeiras pode fazer, né? A ponto do Abel até falar, olha, vamos ver o Arias, né? Como é que eu vou encaixar, não é bem assim, tal, as coisas estranhas. Mas o Inter... vamos falar disso também. O Inter, Essa foi demais. Então, Tá querendo desvalorizar. é bem estranho. O Inter tem muita dificuldade. Não é de agora, não é de 2025, não é de 2024, 2023 e tal. O Inter tem. É como os times brasileiros. Então não adianta olhar para o Internacional e encontrar uma preocupação, porque a preocupação está presente nos 15 times. Sim. 16, 17. Até no Cruzeiro, que era para estar diferente, há muita preocupação. Né? Mudou de treinador. Há demais. Aí o Flamengo, você sabe que as coisas vão evoluir, mas quem começa antes tem uma vantagem. Se o Flamengo demorar mais 2, 3 rodadas, o Palmeiras vai conquistando pontos. É isso aí. E é assim, cada um olhando para o seu serviço, para o seu negócio. Ficar olhando muito para o adversário nesse começo, eu acredito que não vale a pena. E o Abel ainda tem jogador para encaixar. Chegada do John Arias, eu acho que é um cara que entra, no meu entendimento, de todas as grandes contratações milionárias, é a mais fácil de encaixar no início. O jogo é que vai dizer se sim ou não, mas para mim... Comparadas às do Gerson e do Paquetá. Comparando o Gerson e Paquetá, é o cara que você não tem que fazer muito ajuste para jogar no time do Palmeiras. Claro. É só ser o Arias. Está fisicamente pronto. E pronto. Só ser o Arias. Seja o Arias. E aí, com o tempo, você vai se encontrando aqui e vai adquirindo entrosamento, vai entendendo como o teu companheiro gosta de receber a bola, na hora que está no teu pé, onde você coloca. Mas é um Palmeiras que, eu acredito, não é estranho dizer que é um time que deve disputar o título. Sim. Eu estou falando o quê? Baseado nos últimos anos. Tem sido assim. Não tem previsão nenhuma aí. Mas tem sido só assim. olhar para a realidade. Ninguém exclui o Palmeiras das disputas. Não tem como. É que a gente fala Você da tem que era Abel. Você tem que bancar uma tragédia para tirar o Palmeiras. Inclusive pra quando o tirar time não está Flamengo. jogando bem. A gente continua falando que o Palmeiras vai disputar Porque não títulos. foi. O jogo de hoje teve um Foi resultado. razoável. Foi nem O ótimo. resultado nem ruim. foi excelente. A partida foi boa e foi o suficiente. Gente, então, mas o perfil não é... E assim, não é só era Abel. Essa coisa do Palmeiras entrar nos campeonatos para disputar título, a gente está falando desde 2015 e 2016, certo? É dali para frente, dali para frente. Já são 10 anos que a história do Palmeiras é essa. Agora, quantas e quantas vezes, aí a gente pega o recorte da era Abel, quantas e quantas vezes o Palmeiras não foi brilhante, o Palmeiras não deu show, o Palmeiras não foi incrível. Está sempre chegando. Mas está sempre chegando, e por isso que eu falo da eficiência e da competitividade, né? É um time que a maioria das vezes não mostra aquele futebol impecável, aquela coisa da academia e tal, mas vai lá, como o jogo de hoje. Lá na frente na temporada vai ter jogos parecidos com o de hoje. William. Eficiência, vai lá, faz os gols que precisa, se defende bem, acabou, resolveu a parada. A discussão quanto ao Palmeiras é se o treinador
tira todo o possível do elenco. E isso é uma outra questão. Ninguém discute que o Palmeiras que o Palmeiras não estará na disputa pelos títulos. Mas você tentaria experimentar diferente? Porque eu acho que cobrar isso do técnico com uma temporada tão carregada, um mês, mais ou menos, depois que começou o ano, é injusto. É injusto. Mas quando você vê a personalidade, a liderança, essa coisa que você fala, olha, o time está sempre competindo, é o que o Calçade falou. É o trabalho posto, o bom trabalho posto e colocado na equipe. Agora, é óbvio que ao longo do ano, olhando lá para frente, não agora, bem claro, olhando lá na frente, você não pode ter gastado R$1 bilhão quase ano passado, esse ano, para viver de cruzamento, lançamento longo e contra-ataque. Mas aí vai esperar mais do que isso. Então, mas aí vai entrar o Arias, agora quem sabe volta o Paulinho. Não é o momento de cobrar isso. Porque Imaginar que tivesse pronto agora para fazer um futebol exuberante, não estaria. Não dá para imaginar isso. Disputar é uma coisa, ganhar é outra. Né? Assim, isso. Para ganhar é preciso mais. Até porque em alguns momentos, né, Calçade, o Palmeiras não vai encontrar esse cenário. Exato. Um time em casa, com a torcida empurrando. A final da cima. Libertadores, cara. É. A final da Libertadores. Exato. Isso não aconteceu nada no Palmeiras. Você vai ter cenários em que o adversário não vai te dar a bola e você vai ter cenários em que o adversário vai te dar a bola demais. Na final da Sim, com aquele time que vem pro Allianz para ficar ali atrás, paradinho e te negar espaço, e que o Palmeiras já teve muita dificuldade também em outras situações, né? E por isso que o Birner fala, assim, nesse jogo, se você só ficar cruzando bola, a tendência é não acontecer nada. Lembrando que o Palmeiras fez o jogo que eu particularmente espero contra o Vitória. Uma partidaça. Sim, concordo. Até um dos 3 jogos do Palmeiras foi uma partidaça no Campeonato Brasileiro. Sim. Uma das melhores atuações de uma equipe no Brasileiro. Por que todo ano Flamengo e Palmeiras, assim? O Palmeiras com continuidade de técnico e o Flamengo não? Porque os melhores elencos, no campeonato de pontos corridos, gente, os melhores elencos vão brigar sempre. Sim. O trabalho do técnico pode ser bom, pode ser médio, e aí é claro que isso vai fazer a diferença em algum momento. Mas brigar, vai brigar. Então, assim, não tem como. Enquanto eles estiverem nessa onda, e não me parece que eles vão sair dessa onda tão cedo, eles vão ser candidatos. A gente não vai ver Flamengo e Palmeiras fora da briga pelo título brasileiro tão cedo. Em 8º lugar, não vai acontecer. Não vai ver. Então, assim, é isso. Para mim é questão de ajuste, sintonia fina, ganhar corpo, ganhar variação, encaixar os jogadores, porque o Palmeiras vai ganhar mais jogos assim. Esses jogos em que ele nem necessariamente vai ser brilhante, mas ele tem jogadores tão melhores que esses caras vão resolver os jogos. Mesmo com os caras que estão para chegar ou para voltar. É isso que eu imagino. Porque, claro que o nível de futebol do Palmeiras vai aumentar quando você tem Arias. Tem que aumentar. A hora que o Paulinho voltar. E tomara que volte logo, eu vou te falar, tô louco para ver o Paulinho jogar. Viu? Faz uma falta danada pro futebol brasileiro. Se ele voltar inteiro, ele é titular. Faz uma falta danada. Com o Lucas Evangelista voltando a pegar ritmo, já voltou, né? Já jogou na partida passada, uma parte, agora jogou como titular. Enfim, mesmo tendo esses jogadores à disposição e fazendo bons jogos, em alguns momentos, a gente vai ver o que a gente viu hoje. E o Palmeiras vai ganhar o jogo. É o que eu imagino. Não é show o tempo todo também. Só porque o elenco só porque vai estar mais engrenado, vai estar dando tudo certo, vai ter mais peças no elenco. Não vai ser show o tempo todo. Acho que é uma característica e que deve ser respeitada porque é extremamente eficiente. Nenhum time vai dar show o tempo todo. Sim, todos os times vão ter estabilidade. O Flamengo, se tem uma expectativa muito grande, também não dá show o tempo todo. A única coisa é que eu espero que o Palmeiras alterne grandes atuações e aí, para mim, é essencial que o time esteja pronto lá na frente para os grandes momentos, para ter alternativas de jogo, para fazer grandes partidas, para ser muito competitivo, dar com a cara do seu treinador. Sim. Porque o Abel tem o jeito dele de trabalhar e o Abel não é um técnico do jogo teoricamente plástico, o jogo que a gente chama do jogo mais bonito. O Abel é um técnico eficiente. O time tem que marcar forte, tem que ter contra-ataque, tem que ter jogada aérea, mas também tem que ter posse de bola, pressão alta bem feita. E com o tempo, eu espero que desenvolva para o Palmeiras fazer mais vezes um jogo no nível que fez contra o Vitória, também contra as grandes equipes e nos grandes momentos. Perfeito. Esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão. Um jogo difícil fora de casa, né, rapaziada? Então tem que comemorar muito 3 pontos fora de casa, dentro lá da casa do Internacional, do Beira-Rio. E assim, pra quem não viu o jogo, cara, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, realmente o Palmeiras sofreu bem ali no início, tá? Os primeiros minutos ali, tanto do primeiro e segundo tempo, o Palmeiras demorou um pouquinho a se encaixar, mas logo depois aí dos 10 minutos mais ou menos, o Palmeiras conseguiu encaixar bem a marcação. Como foi falado aí, um jogo brilhante do Palmeiras? Não é. Mas também quase não teve risco, tá? Com o Internacional. E um dos dois jogaram assim, um jogo plástico, igual é falado, só que a gente já sabe
E o estilo do Abel não é esse. É claro que, com a chegada do John Arias, se Deus quiser, logo, logo o Paulinho voltando, vai melhorar mais ainda essa posse de bola ali, essa bola mais trabalhada. Mas para o jogo fora de casa, o Palmeiras é muito competitivo, tem a sua parte defensiva muito bem montada e, cara, é sair no contra-ataque. Jogo fora de casa, a grande maioria das vezes é assim. Quase todas as equipes têm sim essa política. Essa é a verdade. E praticamente, qual que é a ideia? O time que está jogando dentro de casa tem a obrigação de sair para o jogo. O Palmeiras vai com esse time bem montado, né? Então segura bem e sai muito bem no contra-ataque, fora a bola parada, né? Que temos o nosso zagueiro artilheiro, né, cara? O Gomes é o zagueiro que mais fez gols pelo Verdão. Então, assim, tanto a bola parada quanto os contra-ataques, você viu o lance aí do Tigrinho trombando, passou. Eu acho que mesmo que não desviasse, ele ia fazer o gol sim. Então, assim, são 3 pontos para comemorar muito. Fica na liderança, né? Claro que tá empatado ali com pontuação. Se não me engano, com o Fluminense, com o São Paulo e tinha mais alguém. Acho que agora fugiu agora. Mas fato é que dos times que desde o início do campeonato coloca-se, né, como um favorito e vai brigar pro título, que é o Flamengo, que é o Cruzeiro, o nosso Palmeiras sempre, desde 2015, igual o William falou, quem sai melhor nesse início de campeonato é sim o Palmeiras. Então, para mim, cara, é uma vitória importantíssima, comemorar muito, pontos corridos é isso, por mais que não seja um jogo brilhante, cara, mas para proposta do Abel, sim, um excelente jogo, grande vitória do Palmeiras. Eu quero saber de você o que você achou, tudo que foi falado aí sobre o jogo, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixa o seu like, hypa também esse vídeo, rapaziada. Muito importante você hypar o vídeo, ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Então é isso, valeu, rapaziada, um grande abraço.